Graças a Deus, que Deus abençoe a todos que nesse momento nos assistem, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, venha estar com cada um de vocês. Nós vamos falar um pouco nesse momento sobre a voz de Deus, a importância de nós ouvirmos a voz de Deus, por meio de quem a voz de Deus se manifesta. E qual a importância de nós obedecermos à voz de Deus? Hoje eu vou falar de um profeta que, se não foi um dos maiores, olha, na minha opinião, ele está entre aqueles que concorrem ao cargo de maior profeta, porque esse profeta, no caso Isaías, foi um profeta crucial para a história ali de Israel, um momento em que Israel passava por digamos assim, dias de alerta, dias de comodismo espiritual. Israel estava afastado de Deus, Israel estava dividida ali entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, e Deus usa esse grande homem, Isaías, homem de Deus, para alertar o seu povo. É esse o papel do profeta. E hoje nós vamos falar acerca do profeta Isaías e sobre a voz de Deus. Muitos dizem: Senhor, escuta a minha oração. Mas o correto é: Senhor, permita que eu escute a tua voz. Porque escutar a sua oração, meu irmão, Deus ele escuta. Deus ele escuta a minha oração, Deus ele escuta a sua oração, Deus ele escuta a oração de todos os moradores da terra. A questão não é escutar, a questão é atender. Ele atende a todos? Não. Mas ele escuta a todos? Sim. Deus escuta todos aqueles que clamam a ele na face da terra. Mas atender é uma coisa totalmente diferente. Existem requisitos para Deus atender alguém. Não é simplesmente, eu vou clamar a Deus e Deus vai me atender. Não é bem assim. Está escrito que num determinado período bíblico, a história diz que Israel clamou e Deus disse: descerei e verei se de fato o clamor desse povo corresponde com as suas obras. Porque se não corresponde, sabê-lo-ei. Ou seja, quando alguém clama ao Senhor, quando alguém pede a ajuda de Deus, logo o Senhor, ele sonda o coração dessa pessoa. Primeiro que Deus ele já vê todos os teus passos. Os nossos passos estão ali sempre diante de Deus. Não há nada que se possa esconder do Senhor. Ainda assim, ele desce, sonda o seu coração por meio do Espírito dele, e se ele encontra sinceridade, logo ele atenderá a você. Um dos requisitos é a sinceridade. Outro requisito é a fé. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe, ou seja, fé. Também diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Outro requisito, fé, sinceridade. E um outro requisito é importante, terceiro e último requisito aqui, eu poderia falar de outros, mas esses três são fundamentais. A fé é o primeiro requisito, sinceridade, segundo requisito, e o terceiro requisito, um coração segundo o coração de Deus. É um coração cheio de misericórdia, é um coração que é dominado pela justiça de Deus. E observando a história do profeta Isaías, eu quero compartilhar com todos vocês nesse momento, quem era Isaías para início de conversa? Ele era qualquer profeta? Não. O profeta Isaías, meu irmão, era um profeta, digamos assim, de uma classe alta da sociedade ali de Israel. Ele era um homem que tinha conhecimento político, um homem letrado, culto, muito inteligente, um homem que se envolvia nos negócios políticos ali da época. O pai de Isaías, né? O pai de Isaías era, na verdade, irmão, ele era irmão, o pai de Isaías, do rei
Uzias. Olha que interessante. E o que acontece? A Bíblia diz que Isaías, aliás, o pai de Isaías era irmão do pai de Uzias. Então Uzias era primo de Isaías. Uzias foi um grande rei também em Israel, que governou por muito tempo ali, que alcançou um nível de prosperidade, de conquista que quase que nenhum rei conquistou na época, porque foi ele o inventor de máquinas que lançavam pedras, inventor de armas que não existiam em nenhuma parte da terra naquela época, e por causa da sua inteligência e das suas estratégias de guerra, esse rei, ele alcançou um posto, digamos assim, invejável naquela época. Ele cresceu muito, a prosperidade foi muito grande no reino na época do rei Uzias. Mas o que aconteceu com Uzias? Uzias, ele entrou no templo do Senhor, o orgulho entrou no coração dele, e ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso, coisa que somente o sacerdote, a obrigação que somente o sacerdote tinha a autoridade para fazer. E Uzias acaba os seus dias leprosos. Então Isaías tinha muita influência com Uzias. Ele tinha muita influência. Mas Uzias morre. E é aí que o ministério do profeta começa a aparecer. Interessante, porque Uzias, ele, quando morre, o profeta Isaías, que já estava envolvido ali em muitas questões políticas sobre Israel, ele aparece. Mas ele já estava ali sendo usado por Deus, ele já estava anunciando a mensagem de Deus, mas não era ainda o profeta Isaías em sua total excelência. Não era. E aqui está o segredo de hoje para todos vocês. Nós vamos falar sobre a voz de Deus. E é necessário que você entenda, esse profeta já executava as suas tarefas ali, dando bons conselhos ao rei, dando bons conselhos ao povo, mas somente num determinado período que Isaías teve uma grande revelação de Deus. Uma grande revelação. E eu vou falar sobre essa grande revelação de Deus. O que esse homem contemplou, meu irmão, quase que, podemos dizer assim, poucos homens na Bíblia contemplaram. Aliás, contemplaram sim a glória de Deus, cada um da sua forma. Mas a visão que Isaías teve foi de fato extraordinária. Mas antes de chegarmos à visão de Isaías, eu gostaria de falar um pouco sobre Isaías. Além da sua influência política ali com o rei, Isaías foi um profeta que passou pelo governo de 5 reis. Ele passou pelo governo do rei Acais, do rei Ezequias, ele passou pelo governo do rei Uzias, Jotão e, por fim, o último rei que o matou, Manassés. Manassés foi o pior rei da história bíblica, da história da fé. Manassés foi cruel, idólatra, rebelde ao Senhor, impiedoso e responsável ali pela morte desse profeta. Mas o que acontece? Isaías foi escolhido por Deus para anunciar ao povo o grande perigo que estava para chegar sobre Israel. Deus alertou Isaías que o povo, se eles não se arrependessem dos seus pecados, da idolatria, da rebeldia, dias de aflições, de grito, de choro, de dor chegariam sobre Israel. Mas ninguém ouvia a mensagem do profeta Isaías. O profeta Isaías também tem uma qualidade diferente no que se diz respeito, meu irmão, à sua vida sentimental, conjugal. Porque, se você analisar, os profetas não tiveram tanta sorte no, digamos assim, entre aspas, vamos usar essa palavra, sorte, no amor. A exemplo disso, Oséias. Oséias teve problema com a sua esposa, inclusive ela foi exemplo do relacionamento entre o povo de Deus com Deus e entre ela e o seu próprio marido. Ou seja, Deus fez uma analogia da forma que a esposa de Oséias tratava ele, que era igualzinho a mesma forma com que o povo tratava a Deus. Então a esposa de Oséias ali foi infiel, né? Mas a Bíblia diz, e eu gostaria que você prestasse atenção, que
todos os profetas, a maioria desses profetas, os que tiveram vida sentimental, não foram tão felizes assim. A exemplo, eu citei agora de Oséias, posso citar aqui também um outro profeta, Jeremias, que gostava de uma moça, inclusive uma moça de uma boa família, né, uma moça de Deus, e Jeremias teve sentimentos por essa moça, mas Deus o proibiu de casar com ela. Teve que pagar o preço do ministério de profeta. Deus não queria que ele casasse. Também temos exemplo aí do profeta Ezequiel, com a invasão da Babilônia, ali no cerco a Jerusalém, mataram a esposa do profeta Ezequiel. Então, ao contrário de outros profetas, o profeta Isaías foi feliz nessa área, porque a sua esposa, além de ser uma grande mulher de Deus e era feliz com Isaías, também era uma profetisa, uma mulher de Deus que tinha revelações, visões de Deus. Então Isaías era um homem abençoado em muitos pontos. Era um homem fluente na política, conhecia tudo sobre essa área, um homem que foi usado por Deus de diversas formas. Mas Deus como se diz, não o poupou também do preço ali de carregar esse ministério. Porque é um preço, meu irmão. Nenhuma unção é dada a você de graça. Nenhuma unção é dada a você só porque Deus gostou, né, do seu jeito, porque Deus se agradou da sua fé e Ele vai te dar uma unção. Não é só por isso. Deus escolhe a pessoa certa, coloca nela a unção certa e se ela estiver disposta a pagar o preço, essa pessoa será muito usada por Ele. Mas o preço é alto. E Isaías foi alertado por Deus para avisar o povo. E ele avisou. Por muito tempo ele vinha avisando, com a influência que ele tinha, com a eloquência que ele tinha, ele vinha avisando as pessoas acerca do grande perigo que eles estavam ali, um perigo eminente que poderia cair sobre eles caso eles não se arrependessem. Se você analisar Isaías no capítulo 1, diz o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias. Por que a respeito de Judá e de Jerusalém? Judá, reino do norte, Jerusalém, reino do sul. Ok? A nação de Judá, a capital ali do reino do norte, onde o outro reino ali, digamos, de Israel, o outro rei se estabelecia, era Samaria, né? E o reino do sul, Jerusalém. E Deus deu essa visão ao profeta Isaías desses dois reinos, que na verdade não era da vontade de Deus essa divisão. Era para ser um só reino, mas foi dividido por causa das brigas e desentendimentos ali das tribos. Enfim, e ele teve essas visões a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Aqui não fala Manassés, mas estudos sobre o profeta Isaías apontam que ele ainda, um pouco velho, ele ficou ali 15 anos no reinado ainda de Manassés. 15 anos. E o próprio Manassés manda executar o profeta Isaías. Enfim, para você ver que situação estava o povo, Israel. E Deus deu visões a Isaías nesses períodos aqui, desses reis. E no versículo 2 ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra. Porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus falou o seguinte: um animal sabe quem é o seu possuidor. É isso mesmo. O animal, Deus quis dizer que um animal, nessa época aqui, a situação que Israel estava, Deus ele diz que um animal tinha mais entendimento que o povo de Israel. É brincadeira isso, meu irmão? Um animal, porque o animal ele reconhece o seu dono, o seu possuidor. E Israel não conhecia
o seu Deus, o seu Criador. O povo estava numa situação tão desgraçada, me perdoe a expressão, tão pecaminosa, meu irmão, que eles viraram idólatras. Idólatras fiéis ali aos seus deuses pagãos. E a coisa estava tão feia que Israel estava oferecendo, inclusive muitos pais ali e mães oferecendo seus próprios filhos em altares pagãos. A situação estava fora do controle. E Deus, para poupar Israel, Deus ele manda o profeta Isaías alertar. Só que Deus começa a alertar o povo, em que época? 150 anos antes da grande ruína do povo. 150 anos. Ninguém pode dizer que Deus não é misericordioso. Não é o que acontece hoje em dia. Tem pessoas que Deus ele já está alertando ela sobre uma determinada questão há muitos anos. Há muitos anos Deus vem tentando alertar as pessoas sobre muitas coisas. Deus vem falando com ela: meu filho, não faz isso, meu filho, para com isso, meu filho, se desvia disso, não anda com isso, e a pessoa continua fazendo, ela continua andando, e Deus está tendo misericórdia. Deus está tendo misericórdia, e Deus fala de todas as formas. Deus usa a TV, Deus usa o rádio nos dias de hoje, Deus usa o irmão que mora na rua dela, Deus usa o amigo na faculdade, Deus usa o amigo no trabalho, Deus usa o pastor, Deus usa o bispo, Deus usa todo mundo. Só falta Deus fazer o cachorrinho dela falar, porque Deus não quer que ela se prejudique. Se tem uma coisa que acaba com o ser humano, meu irmão, é o pecado. O ser humano, se ele se envolver com isso, tocar no pecado, é como você tocar. Eu vou dar um exemplo para você. Você tocar no pecado é como você beber veneno. É como você beber veneno. Quando você bebe algo venenoso, o que acontece? De imediato, afeta o teu sistema respiratório, trava os teus músculos, não é isso? Imediatamente ali a pressão arterial dispara e começa as convulsões, e em poucos minutos a pessoa está morta. Assim é o pecado. O pecado ele trava a tua vida, ele te separa de Deus. Eu vou dar um exemplo agora aqui para você que você entenda a diferença quando eu falo pecado. Porque existe o pecador, existe o pecado contra a santidade de Deus, e existe a falha humana. Então não confunda, porque todos os seres humanos da terra pecam. Todos os seres humanos da terra pecam. Mas há pecados que são oriundos ali da natureza humana. Como assim? São falhas humanas. Irritabilidade, ansiedade. A pessoa não tem controle com as palavras, fala antes de pensar. Não é isso? Isso são falhas humanas. A forma dela, o jeito dela desagrada a outras pessoas. Isso, meu irmão, são falhas que você, buscando força em Deus, você pode mudar, você pode tirar isso da sua vida se você quiser. Deus não vai tirar para você. É se você quiser. Você que tem que se livrar disso. Mas quando eu falo pecado, eu estou falando ao ato de desobedecer a palavra de Deus de forma consciente. É o pecado contra a santidade de Deus. Eu vou dar um exemplo para você de um pecado contra a santidade de Deus. Vou dar um exemplo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, ok? Se o seu corpo é templo do Espírito Santo e você faz uso de uma substância que destrói o corpo, você está pecando contra o santuário de Deus, contra a santidade de Deus. Esse tipo de pecado, se você morre naquela situação e você foi avisado, porque eu te garanto que as almas que hoje estão na cova do desespero, as almas que estão hoje no inferno, nenhuma delas pode dizer: eu não tive oportunidade. Na verdade, cada alma que está no inferno teve milhões de oportunidades. Milhões. E eu estou sendo modesto. Porque para um filho de Deus ir para o inferno,
Olha, meu irmão, Deus briga demais por essa alma. Mesmo ele com todos os erros do mundo, Deus não desiste dele, até o último minuto da vida dele. Mas, infelizmente, a palavra final é do ser humano quando se trata de céu ou inferno. É a escolha de cada um. Então, o que acontece? A nação de Israel estava desviada do Senhor. A nação de Israel estava longe do Todo-Poderoso. E Deus teve paciência. Deus teve misericórdia. Deus mandou o profeta Isaías alertar. Ninguém ouvia o profeta Isaías, mas as pessoas ainda respeitavam Isaías durante um tempo. Isaías teve 2 fases em seu ministério. Ele teve 40 anos de um ministério livre. Como assim, o bispo Elias? 40 anos de ministério livre? É aqueles 40 anos em que ele pregava a palavra de Deus tranquilamente. Ele tinha influência política, ele era uma pessoa conhecida, ele era eloquente, muita gente não ouvia Isaías, em compensação ninguém perseguia ele, porque ele era influente, era da nobreza. Mas, depois dos 40 anos de liberdade, Isaías teve um ministério conturbado. Ele passou 20 anos sendo perseguido severamente. Foram 20 anos de tribulações na vida dele, meu irmão. Foram terríveis esses 20 anos. Então o que acontece? Nessa época aqui, Deus estava falando por meio do profeta Isaías. Isaías ainda não tinha recebido a maior revelação. Ele estava prestes a receber o maior presente da sua vida. Deus iria presentear Isaías com uma grande visão. Ele pregava para as pessoas se arrependerem? Sim, mas era aquela pregação. Isaías veio de uma nobreza e da sua casa, os seus pais eram pessoas que estavam ali voltadas para o Senhor. Ok? Então ele aconselhava as nações a se voltarem contra Deus. Mas houve uma época que o próprio Deus entregou uma unção especial para Isaías. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, Deus ele diz o seguinte: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Isaías capítulo 1, versículo 3. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, e nem atadas nem amolecidas com óleo. Isso aqui chama-se doença espiritual. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram, e em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Agora, olha que interessante o convite que Deus faz. Presta atenção. Aí Deus condena o culto hipócrita. O que é o culto hipócrita? E aí eu gosto muito dessa parte. Ah, meu irmão, como eu amo essa parte. Porque se a palavra de Deus está sendo pregada, a pregação deve ser acompanhada pelas obras daquele que o faz. Ou seja, o povo estava oferecendo tantos sacrifícios a Deus, tantos sacrifícios no templo de Deus, estavam sacrificando a Deus todos os dias, e ao mesmo tempo que eles sacrificavam, eles pecavam. Sacrificavam, pecavam, sacrificavam, pecavam, sacrificavam, pecavam, e Deus teve nojo. Deus teve nojo daquilo que Israel estava fazendo. Você sabe o que é o pecado diante de Deus, meu irmão? Você já sentiu o cheiro de algo em decomposição?
Você consegue ficar muito tempo perto de um animal em decomposição? Um animal que morreu ali, está se decompondo? Como que é o cheiro? Você que lembra mais ou menos aí do cheiro. Como que é? Não é uma coisa nojenta, repugnante? Assim é o pecado do homem diante de Deus. É uma fumaça que sobe, nojenta, diante de Deus. E Deus tem nojo disso. E Ele vira o rosto. Não é que Ele não queira olhar para você, mas quando a fumaça do pecado sobe, é uma coisa tão nojenta e Ele é um Deus tão santo que Ele vira o rosto para não sentir aquele aroma pútrido. Quando você se depara com um bicho morto, o cheiro não é insuportável, aquele cheiro. Você não consegue ficar muito tempo ali olhando para aquilo. Nojo, né? É algo que pressiona você a sair dali. Não é verdade? É o que o pecado do ser humano faz em relação a Deus. Ele expulsa Deus da sua vida. O pecado expulsa Deus da vida do homem. É desse jeito. O cheiro que o pecado ele transmite até as narinas de Deus é pútrido, é nojento. Meu irmão, o homem não consegue perceber isso, porque o pecado para Deus é assim, o pecado para o homem é doce como mel. Há uma grande diferença. O homem gosta do pecado, porque ele é docinho, ele é maravilhoso, a sua sensação, não é assim? É prazeroso. E enquanto o homem comete atos abomináveis ali, que para ele é doce como mel, uma fumaça está subindo ali até as narinas do Todo-Poderoso, de uma coisa pútrida, né? De uma coisa nojenta, de uma coisa morta. O pecado, ele vem de algo morto. Somente os mortos conseguem exalar esse cheiro. Os vivos não, mas os mortos sim. Por isso que Deus odeia o pecado. Deus não odeia o pecador. Então Deus ele avisa para os seus filhos: andem na minha presença, se libertem disso. Como eu vou olhar para vocês? Como eu vou olhar para vocês se eu não consigo nem sequer sentir esse aroma? Como que eu vou responder às suas orações? Eu não consigo nem olhar para vocês. Deus veio falando isso por meio do profeta Isaías. Olha só, vou provar para você todas essas palavras que eu acabei de citar para você. No versículo 10: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povos de Gomorra. De que me serve a mim, Deus falando, a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Ou seja, na minha presença. Quem autorizou vocês a entrarem na minha presença nessa situação? Versículo 13: não continueis trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Sabe o que significa isso nos dias de hoje? Tudo que se faz em uma igreja, essas novas modinhas que eu chamo por aí, inventa-se isso, inventa-se grupo disso, grupo daquilo, um monte de coisas. Não que Deus seja contra, essa intenção daquilo ali, por quem criou é abençoar o povo de alguma maneira, louvado seja Deus. Mas do que adianta fazerem tudo isso, se no meio deles esse aroma continua subindo as narinas do Senhor? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. E ele disse, no versículo 13: não continueis trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados
e a convocação das congregações. Não posso suportar, atenção, meu irmão, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, não suporto esses sacrifícios que vocês fazem, esses propósitos que vocês fazem, essas campanhas que vocês fazem. Não consigo suportar essas coisas, porque ao mesmo tempo que vocês me apresentam essas campanhas pedindo resposta de Deus, vocês me apresentam iniquidades. É Deus. É Deus quem está falando com a nação. É Deus quem está falando com o seu povo. Deus não tem nada contra as festas solenes, mas Deus ele é contra festas solenes associadas à iniquidade. Bom, continuando, ele diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos. Agora vem a solução para isso. Deus está convidando a nação do Brasil a fazer isso. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. O que é a maldade de vossos atos? Os pecados. Porque Deus não consegue, Deus é tão santo, meu irmão, que Ele não consegue olhar para o pecado. Ele não consegue olhar para o pecado por causa da forma espiritual que o pecado tem. O pecado tem forma. O pecado tem forma. Assim como o povo no passado apresentavam ofertas de aroma suave para o Senhor, a Bíblia diz que a oferta perfeita, o novilho perfeito, era colocado ali pelo sacerdote, era feita ali ofertas de vinho, era feita ali ofertas de pães, a do novilho, e a Bíblia diz que aquela fumaça, porque o sacrifício era perfeito, o sacerdote, quando fazia tudo o que Deus havia ordenado concernente àquela oferta, então a fumaça subia e era aroma agradável ao Senhor. A oferta. E assim como a oferta tem aroma diante de Deus, o pecado também tem. Então Deus não consegue, por mais que Ele se compadeça com o problema de alguém, por mais que Deus ame aquela pessoa e por mais que Ele queira ajudar aquela pessoa, enquanto houver algo imundo ali, Deus não pode olhar para aquela pessoa e salvá-la. Porque se Ele salvar aquela pessoa naquela situação, Ele vai contra a um dos seus maiores atributos, chamado justiça. E a Bíblia diz que as bases do seu trono é retidão e juízo, justiça. É as bases do trono de Deus. Então, por mais que Ele nos ame, repito, Deus não odeia ninguém. Deus não odeia o pecador. Todos nós somos pecadores. Mas é a prática do pecado que é abominável aos olhos do Senhor. E então Ele diz: lavai-vos, ó Brasil. Eu estou conjecturando agora, eu estou colocando o Brasil nesse meio, porque essa mensagem de hoje é para o Israel espiritual. Então, essa nação se encaixa. E Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o ofensor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, ou seja, dos injustiçados, daqueles que não podem se defender. Ajude essas pessoas. Aí Deus faz o convite da graça. Vinde,
pois e arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoemos? Vamos refletir. Deus está convidando a nação a refletir. Então ele diz, vinde, pois, e vamos refletir juntos, eu e você, Brasil. Eu e você. Eu, o Senhor Deus de Israel, e você, Brasil. Vamos refletir juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Sabe por que ele compara o pecado do povo com a escarlata? A escarlata não é só por causa da cor escarlata. O tecido escarlata era feito com aromatizante, podemos dizer, aromatizante não, perdão, oh meu Deus, não me vem agora à mente a palavra, um corante, perdão, aromatizante, um corante feito de especiarias, de frutas, né? E essa tinta era tão forte que uma vez espremida ali, feita o corante e espremido no tecido, em contato com o tecido, aquela cor ali nunca mais iria se desfazer. Aquilo ali não poderia mais ser removido. Por isso que Deus cita a escarlata, porque ela é feita de um corante poderoso. Não adianta lavar, não adianta tentar modificar, porque aquela cor vai permanecer ali. É irremovível. E Deus está dizendo, ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Essa foi a mensagem de Deus por meio do profeta Isaías. Por quê? Porque o povo estava mergulhado em idolatria, prostituição, paganismo, suborno, luxúria e toda espécie de mal. E meu irmão, não era um ano ou dois, três. O povo já vinha assim, há muitos anos. E Deus envia o profeta Isaías, que na minha opinião foi um dos maiores profetas da Bíblia. Foi o que mais falou do Messias, você sabia disso? O profeta Isaías foi o profeta que mais falou do Messias. Aliás, o livro Isaías não era para se chamar livro profético, era para se chamar o quinto evangelho. O quinto evangelho. Porque ele falou mais de Jesus. O profeta Isaías falou mais de Jesus. E os detalhes que ele falou do Messias era tão interessante. Eu estou falando de um período de 750 a 800 anos atrás, meu irmão. Ele falou do Messias com precisão, detalhes. Isaías conhecia mais Jesus que os próprios discípulos que andavam com Jesus. Um profeta visionário. Mas tudo isso começou aonde? Aonde que começou isso? Quando que começou essas visões? Como eu disse, Isaías era um profeta influente na política, primo de Uzias. Um homem da nobreza, intelectual, respeitado pelo povo, e ele falava ao povo sobre o povo voltar para Deus. Aqui mesmo nesse texto, que eu acabei de ler com vocês, Isaías estava anunciando as palavras do Senhor ao povo, mas eles ouviram? Bom, a Bíblia diz que passaram-se alguns anos, e no capítulo 6, porque do capítulo 1 ao capítulo 6, passaram-se muitos anos, até que Isaías contemplou algo novo em seu ministério. Aconteceu algo que mudou o ministério do profeta Isaías. Porque até então, ele falava as coisas de Deus. Ele anunciava, mas lhe faltava o toque de autoridade de Deus. Lhe faltava o toque celestial. Preste atenção. Apesar que o livro de Isaías não está, podemos dizer assim, em sequencial os capítulos, mas isso aqui não aconteceu de início do chamado. Presta atenção. Deus chama Isaías, ok? Mas segundo estudos sobre Isaías,
ele já estava no meio político. Ele já tinha influência com o rei Uzias, ele já tinha influência ali com o povo quando isso aconteceu. Estudos mostram isso. E é interessante, porque às vezes quando a gente acha que já conhecemos o Senhor, que fomos ungidos pelo Senhor, Deus nos surpreende com algo tremendo. É como se tudo que a gente tivesse vivido até hoje, a gente começa a enxergar de uma forma, né, que, poxa vida, isso aqui não era nada comparado ao que Deus queria de fato fazer na minha vida. E é o que Deus está falando com você hoje. Porque Deus tem uma coisa muito grande para fazer na sua vida. E quando eu falo grande, meu irmão, abra o leque do seu entendimento. É grande. Eu não estou falando de coisa pequena, não. Você é especial para Deus. Mas isso só vai acontecer quando você se enxergar como Deus te enxerga. Entendeu? Quando você começar a enxergar você como Deus te enxerga, você vai ser muito abençoado na sua vida. Não se despreze, não se desvalorize, achando que fulano é melhor que você, porque ninguém na terra é melhor que você. Mas você tem que ter essa visão, você tem que ter esse toque. Eu tenho pregado nas minhas lives todos os dias pelo Espírito Santo sobre a importância do ser humano ter comunhão com Deus, a importância do ser humano nascer de novo, ter vida com Deus, para que essas coisas aqui aconteçam. Então, no início do ministério do profeta Isaías, passou-se alguns anos, ele já era um homem de bem, ele já era um homem que falava do Senhor, mas ele recebeu a unção e a autoridade para que isso viesse a acontecer de outra forma, de uma forma muito mais poderosa. Então ele diz que no 6º ano da morte do rei Uzias, primo dele, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, ou seja, da glória de Deus. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Olha Isaías confessando o seu pecado aqui. Olha Isaías confessando o seu pecado aqui. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e que tirara do altar com uma tenaz, um altar espiritual. Com a brasa tocou-me a minha boca. Tocou-me a minha boca. Olha que interessante. E disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. O pecado de Isaías é perdoado. Porque Deus não pode operar, Deus não pode usar ninguém sem antes fazer uma limpeza na vida desse ser humano, sem antes purificá-lo. E uma vez purificado, a brasa é tocada, ou seja, o Espírito de Deus é colocado nessa pessoa. E, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens no meio da terra, seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como orvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Ou seja, o chamamento do profeta Isaías.
Ele foi purificado, ele teve uma visão de Deus no trono, ele viu a glória de Deus, os serafins que cercavam o Todo-Poderoso, e Deus perguntou: a quem nós vamos enviar? Ele disse: envia a mim, Senhor. Ele estava pronto, o Espírito de Deus estava sobre ele. E Deus manda ele levar uma mensagem que o povo não iria compreender. É isso mesmo, que o povo não iria compreender. Deus estava trazendo sobre Israel uma grande desolação. Algo terrível estava prestes a acontecer. Mas Deus mostra isso ao profeta e envia o profeta para falar com aquelas pessoas. E Deus fala do toco. O que é o toco? O remanescente. Uma pequena parte iria entender, uma pequena parte iria sobreviver, e daquela pequena parte Deus ia fazer aliança e iria reconstruir o seu povo. A mensagem de hoje, meu irmão, é o seguinte: Deus quer fazer uma obra muito grande nesse país, na nossa vida, na minha vida, no meu ministério, na tua vida, no teu ministério, mas Deus está convidando todos nós a refletirmos com Ele, a andarmos com Ele, a sermos maduros espiritualmente, a tirarmos diante dos olhos de Deus tudo aquilo que é imundo e nos santificarmos diante dEle, para que Ele possa operar, nos livrar e nos abençoar. Eu já venho falando isso há um tempo. Algo terrível está para acontecer nesse país. Não é de hoje, quem me conhece sabe que eu venho falando isso. Algo terrível está para acontecer nesse país, porque o Brasil tem sido um país ingrato com o Senhor. É um dos países mais abençoados do mundo. Você não vê tantas catástrofes aqui, meu irmão, como você vê aí fora. Países sendo assolados por tsunamis, assolados por tempestades, assolados por furacões, tornados. Países assolados pela guerra, guerrilhas. E nós temos paz. Os cristãos desse país podem escolher o horário que pode ir à igreja. Esses dias aí, um grupo de guerrilheiros entraram numa igreja cristã na Nigéria e tem um vídeo circulando por aí. Meu Deus do céu, gente partida no meio, cristãos sendo degolados, pessoas pagando o preço já pelo nome de Jesus, enquanto essa nação perde tempo, igrejas discutindo com igrejas, igrejas apontando o dedo para outra: nós somos melhores que vocês. Quando que vocês vão amadurecer espiritualmente e vão se voltar para o Senhor com um coração quebrantado, com panos de saco? Esse país tem sido ingrato, esse país não tem olhado para Deus como deveria olhar. E eu estou aqui como um homem de Deus avisando vocês: santificai-vos, voltem-se para o Senhor, arrependam-se dos seus pecados. Deus quer fazer uma aliança com vocês e quer mudar a história de vocês, mas depende de vocês. Vamos orar, meu irmão, orar muito, para que Deus possa abençoar essa nação, para que essa nação venha se santificar. Por isso Deus colocou esse projeto em minhas mãos, o Projeto Atos. Só tem um objetivo o Projeto Atos. Não é ter reuniões como nas outras igrejas. Não, nada disso. Só tem um objetivo: santificar o Brasil. Santificar o Brasil. Multidões, eu já vejo esse projeto com multidões de adoradores que vão se humilhar na presença do Senhor, para que Deus tenha misericórdia desse país, para que Ele traga de novo um avivamento sobre esse país. Esse é o projeto que Deus colocou em minhas mãos. E peço que vocês continuem orando, se santifique, se desvie daquilo que é mal diante dos olhos de Deus, se volte para Deus, e Ele estará com você em tudo, te dará vitórias em tudo, não faltará nada para você. O Senhor cuidará de você em todos os detalhes. Deus abençoe todos vocês. Eu tenho certeza que foi o próprio Deus que falou com vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que a paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar com todos vocês. Venham, vamos refletir juntos, vamos analisar juntos, diz o Senhor. Deus quer fazer aliança com todos vocês. Deus abençoe sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.